Fala galera, bom, vamos lá a mais um vídeo e agora o que o educador faz, o que você também vai fazer. Lembrando que tudo isso que eu coloquei para você sobre o que o educador faz, ou você vai fazer em algum nível, ou você vai fazer pouco, ou você vai fazer muito, ou você vai fazer mais ou menos, mas você vai fazer, são meio que atividades diárias do educador social, seja lá em qual serviço for, tá? Vamos lá então, ele atende a população, sim, você atende a população como educador social da assistência social, certo? Primeiro ponto, ter um preparo técnico. Não dá para você atender a população simplesmente no esse é o meu jeito, eu sou assim. Você precisa ter um preparo técnico. O preparo técnico não é só sobre entender a situação e colocar a conversa certa, colocar as pontuações certas, ter um retorno certo, ter uma reação mais correta. Não é só isso, mas também pelo fato de você psicologicamente estar preparado para situações, tá? Por quê? Porque a forma o que o preparo técnico ele vai te dar é uma capacidade de lidar com as situações da sua forma mais sutil e da sua forma mais extrema, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um estudo de caso. Um estudo de caso não, uma pontuação sobre uma situação. Vamos supor que você trabalha num abrigo e ali naquele abrigo as crianças estão em situação de proteção, você está ali protegendo elas, né? Promovendo os direitos de proteção da criança, de desenvolvimento. E aí tem uma família, que é uma família que está em situação posta em investigação, como a família a agressora e tudo mais. Essa família aparece no portão para ver essa criança e você como educador vai lá e atende, tá certo? E lógico, a família começa a questionar, a pontuar, até com um tom de ameaça que eu quero ver, com quem que eu falo, chama o gerente, e aí você está numa situação onde você precisa mediar, onde você precisa lidar com aquela abordagem. Então, olha só, você está atendendo a população, você está atendendo ali os familiares daquele indivíduo, né, que fazem parte do serviço do qual você é o educador social presente naquele momento. Se você não tiver um preparo para atender aqueles indivíduos que são a população, que são os indivíduos que fazem parte de forma indireta ou direta do serviço que você está ali trabalhando, que você está desenvolvendo, se você não tiver um preparo técnico, quem que vai comandar a situação? As suas emoções. E as suas emoções, geralmente, quando elas estão sem a razão, né, nesse momento de abalo, elas são muito primitivas, a gente é muito primitivo, elas são meio descontroladas, né? Terra de emoção é terra de ninguém, então você não sabe como é que você pode reagir, né? Sendo assim, você pode criar uma situação ou cair numa armadilha emocional muito grande. Você pode reagir de forma rude, você pode até chegar no nível de briga, de xingo, de ofensa, querendo às vezes defender o estado da criança estar ali e se colocando num papel de acusador, acusando a família, mesmo sem ter muitas informações ou tendo muitas informações. Veja, você pode ser resultado de uma falta de equilíbrio ou de maturidade emocional naquele momento. Isso significa que você tinha pouca técnica e como você tem pouca técnica, quem dominou a situação foi o seu estado emocional, certo? Você foi afetado de uma forma negativa, como você tem pouca técnica, então você vai ser afetado pelo seu estado emocional e é ele quem vai responder a situação. Então quer dizer, você precisa ter um preparo técnico, tá? Um preparo técnico que é de atendimento à população, abordagem à população e mediação de conflito, tá? Que vai ter no próximo módulo. No outro curso, eu tenho um módulo que é só sobre mediação de conflito. Você vai aprender várias técnicas, vai te ajudar muito, tá? Então, acabou esse curso, já vai para o próximo, certo? Vai ser muito rico de informação. Próximo ponto, você atende a população, é entender as relações afetivas. Você precisa entender as relações afetivas, tá? Você vai entender aqui que uma das coisas principais que você precisa estudar é psicologia do desenvolvimento, psicologia social, tá? Isso é muito importante. Esses dois são muito importantes, por quê? Porque eles te dão exatamente essa informação sobre a população, sobre os grupos, sobre como é que acontece essa dinâmica. Então, você entender as relações é muito importante, tá? Isso é muito importante. Aqui eu vou deixar já um vídeo sobre sobre psicologia social. Então eu peço que você assista porque faz parte do curso, tá? Eu vou falar sobre as relações sociais, sobre os grupos sociais. Você vai entender como é que eles pensam, como é que eles se organizam. Isso vai dar para você
uma visão de como se comportar, tá? Então essa pessoa fala isso porque ela faz parte desse grupo e é assim que eles veem as coisas. Bom, não cabe a mim então bater de frente, por exemplo, eu tô dando um exemplo de como um manejo acontece. Não cabe a mim bater de frente, cabe fazer uma escuta e começar junto com essa pessoa a construir uma ideia de, opa, pera um pouquinho, vamos ver se isso aqui é melhor, porque dessa forma não é tão interessante. E você vai mediando, tá certo? Por isso que você tem que ter um curso de mediação de conflitos, para você entender como é que acontece, tá? Então, você precisa entender as relações. Entender as relações afetivas como é que o outro chegou até mim, como é que ele está, como é que ele se encontra e quem sou eu, como é que eu me encontro, né? Por exemplo, nesse exemplo que nós demos aí, que eu dei, da família que chega no portão, você é um educador social. Se você tem pleno domínio sobre o que você é, o que você está fazendo ali, você vai atender, você vai começar, opa, tudo bom? Boa tarde, qual o seu nome? Quem vocês estão procurando? Ah, assim, aí é um abrigo sim. A gente quer falar com fulana de tal. Olha, eu não posso passar essas informações para você, tá? Se tem alguém com esse nome aqui, se está aqui, realmente não posso falar. Quem pode passar para vocês é o diretor. Ah, não, porque a gente sabe que você falou assim, não, então, mas como eu disse, eu não posso confirmar nenhuma informação com vocês. Mas se vocês quiserem conversar com o diretor, eu posso ver se ele está disponível. Já cortou. Ah, não, era que eles falaram, bom, vocês querem conversar com o diretor, vocês querem que eu veja se ele está presente para conversar, senão vocês podem vir em outro momento, né? Aí talvez você pode falar, ó, o momento mais adequado é assim, se você tiver, lógico, informações do diretor liberando que eles venham ficar visitando, ou então você pode tomar outra abordagem, olha, onde vocês conseguem informações de forma mais certa, que aqui a gente não pode passar, por exemplo, no fórum responsável pela unidade. Aí o fórum fica ali no tal lugar, vocês podem ir lá e procurar informações que vocês estão procurando, porque aqui realmente a gente não pode passar nenhum serviço para vocês, tá bom? Mas vocês têm mais alguma questão? E aí, frio, calculista, e você fez o quê? Você colocou para eles a visão de que aquele serviço funciona assim. O seu nível de dinâmica de informação funciona assim. A sua abordagem vai ser assim até o final. Então você vai desgastando aquela sensação emocional que veio muitas vezes aflorada. Eu estou dando um exemplo de caso para vocês entenderem como é que é interessante você entender as relações, né? As relações afetivas que estão acontecendo ali. Tem um grupo familiar que está ali afoito, que está ali porque está respondendo a alguma situação e está querendo ver a criança, e eles estão em um estado mais abalado, às vezes estão num certo estado de irritabilidade ou agressivos, então você precisa ter uma postura mais técnica, tá certo? Muitas vezes você descobriu quem é a família, viu que está agitado, entra ou grita um outro educador para acompanhar a conversa, que é o mais inteligente, né? Acompanha a conversa, e aí você vai mediando ali, certo? De uma forma muito técnica. O que é isso? Isso são coisas que vão acontecer no atendimento à população. E por isso que você precisa entender as relações, para você colocar as ações certas, as respostas certas, as mediações corretas, o mais corretas possíveis, tá? Próximo ponto é diretamente e indiretamente. Isso é importante. Você está atendendo a população diretamente ou indiretamente, sempre. Ou você está atendendo o indivíduo ou o grupo que está diretamente conectado ao serviço do qual você é educador, ou então você está atendendo de forma indireta. Por exemplo, quando você faz no SASF ou no CRAS mesmo, você está no CRAS ali e aí tem uma reunião com as famílias, você faz a reunião com as famílias e na reunião com as famílias tem um café no final, por exemplo, tem um bate-papo e você descobre algumas coisas, né? Você descobre algumas coisas, por exemplo, uma reunião com famílias, aí vem uma jovem e fala da situação na casa dela sobre agressão, né? A partir desse momento, né, você está tendo uma relação, você está atendendo aquela família que não participa, só a jovem participa dessa dinâmica ali do CRAS, por exemplo, só ela, mas a família é uma família grande que também de alguma forma está sendo assistida, mas ela te passa essa novidade, está acontecendo uma questão de agressão muito forte, piriri, piriri, piriri. Nesse momento, você acaba de
atenderá o indivíduo, a jovem, de forma direta e a família de forma indireta. Agora cabe a você pegar essa informação, passar por uma equipe técnica e trabalhar essa informação. Você vai fazer um monitoramento, vai fazer uma visitação, vai fazer uma escuta, certo? Isso vai ser interessante. Então, de qualquer forma, você nunca está atendendo só o indivíduo, você está atendendo a comunidade, você está atendendo os familiares, você está atendendo de forma direta ou indireta a população, certo? Isso é extremamente importante. Bom, tá entendido aqui? Vamos ficar por aqui, certo? Espero que você tenha entendido que uma das coisas que você vai fazer, sim, é atender a população. E você vai atender dentro desses 3 pontos que eu falei aí, né? Ter um preparo técnico, que é extremamente importante. Já está acontecendo aqui com você, né? Você já está tendo devagarinho esse preparo. Entender as relações afetivas, também interessantíssimo. E o outro ponto é que você vai atender direta e indiretamente sempre, certo? É isso aí, então. Espero que você tenha curtido, que tenha somado. Não esquece de fazer as atividades, ver os vídeos de bônus, né, que explicam com mais detalhe algumas coisas. E até o próximo vídeo da nossa próxima aula. Valeu!